Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da São Judas. Boa noite. Nessa edição, você vai ver: o nomadismo digital conquista milhões de pessoas ao redor do mundo. Anvisa aprova novo medicamento contra a Covid-19. As feiras de adoção são aliadas na busca por um companheiro de quatro patas. Cinemas de rua atraem o público com filmes alternativos. O astro da música David Bowie retorna em filme documental. Fique aí, a gente volta em instantes. Até já! O empresário Elon Musk continua com as demissões em massa no Twitter, que iniciaram após a compra da rede em outubro. Musk também enviou um e-mail aos funcionários exigindo trabalho redobrado nos próximos meses, dando a opção de concordar com as condições ou deixar a empresa. Até o momento, cerca de 1.200 funcionários pediram demissão, causando instabilidades na rede. O novo modelo de trabalho adotado pelas empresas garante mais liberdade para os colaboradores que querem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Confira mais detalhes na reportagem. Já imaginou poder trabalhar de qualquer lugar do mundo? Essa já é a realidade dos nômades digitais, pessoas que optaram por migrar a sua base de trabalho para diversos lugares em todo o globo. Essa nova tendência ganhou força depois do isolamento social imposto pela pandemia, já que milhares de funcionários precisaram se adaptar ao home office. Com isso, muitas pessoas viram no trabalho remoto uma possibilidade ainda mais ousada, o nomadismo digital. A entrevistada Raquel Alonso é intercambista no Canadá e trabalha em uma empresa brasileira. Hoje, todo o meu processo de vinda ao Canadá foi através de um processo de imigração voltado para o visto de estudante, então é para isso que eu estou aqui basicamente. Porém, eu mantive o meu emprego no Brasil de forma totalmente digital. Através da pandemia, muitas coisas aconteceram, toda a mudança de escritório, que eu acho que todo mundo acabou passando um pouco durante o período da pandemia, de sair do formato escritório, sair do formato office para um formato mais digital, não tão completo, mas talvez um processo muito mais libertador para a maioria dos funcionários. Poder viajar, aprender novas culturas e ter maior flexibilidade no horário sem ter que sair do emprego atual são os benefícios do trabalho remoto. Foi um momento que eu encontrei para eu poder fazer meu intercâmbio e também promover um benefício para a empresa que eu estava trabalhando, que eu estou trabalhando. Então, foi a fome com a vontade de comer, basicamente. Então, foi um período que a gente encontrou que funcionaria muito bem, já que a gente transferiu totalmente para digital o nosso serviço. Então, eu poderia trabalhar só com o meu computador de qualquer lugar do mundo. E apesar desse ser um modelo de trabalho bem restrito, ser um nômade digital já virou realidade para 35 milhões de pessoas em todo o mundo. A tendência é que esse número chegue em 1 bilhão de pessoas até 2035. Uma coisa é certa: ser um nômade digital requer muita responsabilidade e disciplina, mas é a alternativa para quem quer se aventurar por aí sem precisar esperar pelas férias anuais. A equipe de transição do governo Lula quer reduzir impostos e dar subsídios para universalizar a banda larga. O anúncio foi feito pelo ex-deputado Jorge Bittar, integrante do núcleo de comunicação da equipe de transição do governo. De acordo com Bittar, se a medida se concretizar, vai levar em conta as regras e limitações orçamentárias. O Pix completa 2 anos no mercado e já é a forma mais fácil de pagamento para os brasileiros. Acompanhe a reportagem de Milena Soares. O Pix, método de pagamento lançado em 2020 pelo Banco Central, revolucionou as formas de pagamento já existentes no Brasil, com a sua praticidade e agilidade para comerciantes e consumidores. O comerciante Célio Alves, de 32 anos, vende camisetas no Butantã e, para ele, o Pix é ainda mais seguro do que outras modalidades já existentes, mas ressalta que devemos sempre tomar cuidado para utilizá-lo. Um pouquinho de cautela, mas não é insegura não. Ela é mais segura do que o cartão. Ele conta também que desde que aderiu o Pix, as vendas aumentaram relativamente.
Segundo o Banco Central, já existem novos projetos, como, por exemplo, a possibilidade de fazer Pix sem internet, transações internacionais e parcelamento de compras. Esta ferramenta facilitou a vida de comerciantes, mas também de consumidores. Para Gabriel, por exemplo, o Pix é a melhor forma de pagamento. Ele diz que, ao invés de andar com vários cartões, apenas o celular é suficiente para realizar a compra. Bom, eu comecei a usar o Pix esse ano, mas meus amigos e familiares já usam há bastante tempo. A minha opinião é que eu acho uma maneira bem mais rápida e prática de usar o dinheiro, melhor do que ficar andando com o cartão. Quando eu estou na rua, assim, eu gosto de alguma coisa, eu já tenho um jeito mais fácil, que é fazer o Pix. Ou quando eu também preciso fazer uma transferência por urgência, eu também já tenho o Pix nas minhas mãos. A Anvisa aprovou a venda de um novo medicamento da Pfizer contra a Covid-19, o Paxlovid. De acordo com a agência, o remédio poderia ser fornecido para hospitais particulares de todo o país e em farmácias mediante receita. O medicamento deve ser utilizado somente por adultos no tratamento da Covid em casos que precisam de oxigênio suplementar e para pacientes que mostram um quadro grave de progressão da doença. Os casos de Covid no Brasil voltam a subir por conta do sistema vacinal incompleto. A repórter Gleice Prado está ao vivo com mais informações. Boa noite, Gleice. Boa noite, Igor. Boa noite aos nossos telespectadores. É isso mesmo. Já são quase 100 mortes registradas pelo novo coronavírus em todo o país. 80% dos habitantes brasileiros se imunizaram com as 2 doses e apenas 30% das crianças estão imunizadas. O estado de São Paulo possui a maior parcela de vacinação em todo o país. E é importante lembrar aos nossos telespectadores que a vacinação contra a Covid-19 permanece disponível nos postos de saúde do Brasil. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Gleice. E você, tem vontade de adotar um animal? A repórter Thalita Cândido traz a história de Bob e Diana, 2 cachorros de rua que ganharam novas famílias. Um dia ensolarado é o cenário perfeito para se divertir com seu amigo de 4 patas. Companheiros fiéis, os animais de estimação podem fazer muita diferença na vida de seus donos. E a decisão de ter um bichinho pode vir da maneira mais inesperada, como aconteceu com o Bob. A gente resgatou na rua no 7 de setembro. A gente estava indo para o cinema, estava chovendo muito, e aí a gente viu ele vagando meio perdido. Aí chamamos ele para dentro do carro, ele entrou de bom grado, levamos no veterinário, avisamos, tiramos foto, anunciamos em grupos do Facebook, grupos do bairro. Ninguém se prontificou como donos dele, então a gente adotou. Aí é nosso, vai fazer 2 meses que está com a gente. Além da possibilidade de acolher um animal de rua, as feiras de adoção também são uma ótima escolha para quem quer ter um pet, como foi o caso da Diana. Bom, nós estávamos procurando um cachorrinho para adotar e aí a gente foi naquele lugar no Carrefour, Cobase mesmo, né? E lá a gente viu vários cachorros e vimos ela quietinha no cantinho. Na verdade, ela lá, já tinha... né? Tava sozinha. O vizinho dela já tinha sido adotado e ela estava sozinha. Isso. Sara e Rose ainda complementam que, apesar do período de adaptação, adotar a companheira mudou suas vidas. É uma alegria a casa também, Não tem né? como, né? Muita alegria. Felicidade quando você chega em casa, o cachorro tá lá, o seu animalzinho tá ali bem, não tem comparação, né? E se você quer adotar um animalzinho, existem alguns pré-requisitos, como os da ONG Vira-Lata é 10. Tem que fazer uma entrevista, né, conosco. E passando na entrevista, assina o termo de adoção, tem uma contribuição de R$150. Passando na entrevista, aí, no caso, o cachorro tem que ter guia, coleira, peitoral e plaquinha de identificação. A ONG Vira-Lata é 10 fica no Parque Vila Lobos e funciona todos os dias a partir das 8 horas da manhã. A seguir, árvore de Natal é inaugurada no Parque Vila Lobos. E ainda, Brasil vence a Suíça e garante vaga nas oitavas de final. A formação de professores e o desenvolvimento de competências. Educação continuada, terça, 14h. A série 2014 do Imprensa em Debate já está no ar. Novas discussões sobre o jornalismo atual. Participe, dê sua opinião. Quarta, às 11 da noite. Você ouve?
Você dança. Você canta? Rádio Web São Judas. Produtores analisam o cenário musical. A língua em diferentes contextos. Rádio Web São Judas. Produção dos alunos de comunicação. Compositores saem da vitrola para a internet. Ouça! Rádio Web São Judas. A Copa do Mundo e a Black Friday deram pontapé inicial nas vendas de fim de ano. De acordo com o Sindicato de Comércio Varejista do Distrito Federal, a Copa deve movimentar o comércio 7,4% a mais do que em 2018. Já para o Natal, a previsão é que as vendas aumentem 16% em relação ao ano passado. O clima otimista também deve afetar as contratações temporárias nos comércios. A clássica Árvore de Natal de São Paulo está de casa nova. Montada tradicionalmente no Parque Ibirapuera, neste ano a árvore foi instalada no Parque Vila Lobos. Além do endereço, a construção de um espaço interativo e de visitação dentro da estrutura também é novidade. As visitas vão até 6 de janeiro. Triste estatística. O Brasil ocupa o 27º lugar no ranking de países que mais leem no mundo. Na reportagem de Victoria Gomes, especialistas falam sobre a importância de desenvolver hábitos de leitura desde cedo. Nem sempre os livros são a companhia preferida dos jovens, mas desenvolver o hábito da leitura desde cedo é muito importante para o desenvolvimento profissional e pessoal. A leitura, ela traz esse ancoramento nosso no presente, de ler, de ter tempo, de viajar, de suscitar curiosidade. Então eu acho que a leitura, ela forma profissionais mais curiosos, né, mais questionadores e também mais ativos, né, numa procura, numa criatividade, em buscar ser diferente, em buscar algo singular que possa oferecer tanto para o mercado de trabalho como para a sociedade como um todo. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2019, muitos dos jovens que têm como hábito a leitura responderam que gostariam de ler mais, mas falta tempo. Victoria Bento, que estuda biomedicina, dá um jeito para driblar a falta de tempo. Você tem o hábito da leitura? Sim, eu leio todo dia, sim. Tô sempre lendo 1 ou 2 livros. Não costumo ler muito. Eu acho que a partir do ensino médio, assim, já... Época de vestibular eu comecei a ler um pouco por causa das leituras obrigatórias, mas depois disso nunca mais li nenhum livro. Eu tô começando a tô me adaptando e fazendo isso ao longo dos meses aí para que eu consiga ter um hábito maior. Quantos livros você leu esse ano? Nossa, acho que uns 20. Qual foi o último livro que você leu? Eu tô lendo agora O Poder do Hábito, mas esses dias eu tava lendo um livro de fantasia, que era Acotar. Qual gênero você mais lê? Eu gosto mais de romance. O que te impede de ler mais? Acho que é o trabalho e o estudo, porque eu tenho que conciliar a leitura, que é algo pessoal, né, com o trabalho, que eu faço estágio, e a faculdade. A leitura é muito importante para o desenvolvimento criativo e intelectual. Mas por onde começar quando você não desenvolveu esse hábito ainda na infância? Eu acho que primeiro a gente pensar que a leitura ela está ligada a um aspecto que é cultural também, né? Hoje no Brasil muitas famílias não têm acesso à leitura por não ter acesso a livro, à educação. Então assim, a gente não culpar as pessoas, mas a gente entender que é algo que a gente tem que brigar por isso, por acesso à educação, acesso à cultura. Porque esse acesso vai mudar também a forma como a pessoa encara o mundo. A forma mais comum de curtir um cinema é ir até um shopping, mas os cinemas de rua são uma ótima opção para quem quer ter uma experiência mais confortável e fugir dos filmes tradicionais. Saiba mais na reportagem de Larissa Almeida. Nos dias atuais, ir ao cinema pode estar associado ao ato de ir a grandes shoppings espalhados pela cidade e acompanhar o lançamento de seus filmes favoritos. Mas existe outra alternativa de curtir longas sem necessariamente ir a grandes centros comerciais. Essa outra e antiga opção são cinemas de rua. Em São Paulo, esses cinemas costumam ficar em avenidas e ruas famosas, como a Avenida Paulista, ou o centro da cidade, que durante a década de 50 era o lugar preferido dos amantes de filmes. Com o passar de todos esses anos, alguns cinemas acabaram fechando.
Outros até fecharam, mas resistiram e voltaram à ativa. O Cinesala, localizado aqui na Fradique Coutinho, se mantém em pé desde 1962. O ambiente da Cinesala é mais íntimo que os cinemas de shopping. Ela possui uma cafeteria na entrada, que pode ser uma boa opção para conversar até a hora de entrar na sala. A programação é variada, indo de filmes com grandes orçamentos até os que não recebem tanta atenção na mídia. Independente do estilo de cinema e do tipo de filme que ele oferece, o preço dos ingressos é algo que vem crescendo e afastando o público das telas. Segundo dados do IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o preço de atividades de lazer como cinema, teatro e concerto aumentaram 11,8% nos últimos 12 meses. O professor e crítico de cinema César Zumberlan comenta os problemas dos altos preços e das promoções que aumentam o público nas salas. Vimos em setembro desse ano um grande aumento de público nos cinemas por conta da Semana do Cinema, que deixou os preços dos ingressos e combustível ainda mais baratos. Você acha que deveriam ter mais campanhas como essa no Brasil? Eu acho que é essencial campanhas como essa para democratizar o acesso ao cinema. O cinema no Brasil é muito caro. Então eventos como esse possibilitam que mais pessoas vão ao cinema, porque é impraticável você fazer um programa com a família, ir no cinema e gastar R$30 só por entrada, ou seja, um passeio em família ele vai ser por menos de R$100. Então eventos como esse são fundamentais, até para levar esse tipo de público que costumeiramente não vai no cinema porque não tem dinheiro para arcar com uma despesa tão grande. Além da localização, o que mais diferencia os cinemas de rua para os cinemas de shopping? Eu acho que é o astral. Eu particularmente não gosto de shopping center, eu acho um espaço de consumo exagerado. Então, quando você vai assistir um filme no shopping, você está respirando aquele clima que para mim é muito inspirado de um shopping center, de consumo. Então, acho que isso é um grande diferencial. Há exceções, por exemplo, no Frei Caneca você tem um cinema maravilhoso lá, que é do shopping, tem uma programação legal. Mas, via de regra, o cinema dentro de um shopping é um cinema de entretenimento, o público que está ali para se divertir, comer pipoca, falar durante o cinema, filme. Então isso me desagrada bastante, ou seja, eu só assisto filme de shopping, com exceção do Frei Caneca, em raríssimas ocasiões. Eu sempre prefiro o cinema de rua, acho que é um outro tipo de público. Apesar dessas diferenças, os cinemas dentro de shopping seguem gerando os melhores resultados para a indústria cinematográfica no Brasil. O preço pode ser considerado alto nos dois tipos de cinema, mas visitar um cinema de rua em São Paulo pode render um bom passeio além de uma nova descoberta. A exposição imersiva do pintor Claude Monet está atraindo visitantes no Parque Vila Lobos. A repórter Milena Soares está ao vivo com mais informações. Boa noite, Milena. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. A exposição Monet à Beira d'Água começou neste mês e conta com mais de 280 obras do artista. A experiência usa arte digital, recursos sonoros e tecnologia de ponta para criar uma viagem sensorial projetada das paredes ao chão. A exposição é livre para todas as idades e acessível para cadeirantes, com ingressos a partir de R$30 e aberta todos os dias, desde as 10 da manhã até as 8 horas da noite ou às 9h15 aos sábados. Volto com vocês. Muito interessante essa exposição. Muito obrigada, Milena. O ícone pop David Bowie nos deixou em 2016, mas seu legado continua em um novo longa-metragem. Mais detalhes na reportagem de Davi Leon. Icônico, marcante e às vezes polêmico. Quem ouvia sua voz sabia que era diferente de tudo. Assim é David Bowie, um ícone da música que nos deixou em 2016, pouco depois do lançamento do seu álbum Black Star. Durante muito tempo, Bowie foi para o cineasta Brett Morgen uma inspiração em sua vida. Em 2016, quando o David infelizmente faleceu, eu liguei para o seu gerente e disse que eu estava interessado em fazer uma experiência imersiva, estilo IMAX para ele. Sem entrevista, mas só que realmente retratando um pouco sobre como David Bowie enxerga esse mundo.
Em sua mais nova produção, o documentário Moonage Daydream, o cineasta aborda diversas questões que Bowie passa ao decorrer de sua vida, se reinventando ano após ano, servindo de inspiração para diversos ícones da música, como o instrumentalista e vocalista Dave Grohl, da banda Foo Fighters. Eu amo tanto David Bowie e suas músicas, é que ele era um gênio. Ele estava no próprio universo dele. Para saber mais sobre o ícone do rock e pop que foi David Bowie, o documentário chega aos cinemas de todo o Brasil em novembro desse ano. O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a sediar a Copa do Mundo. Conheça mais sobre o país e a decisão da FIFA de alterar o período do campeonato, geralmente realizado em junho e julho. Catar, um dos países mais ricos do mundo e o primeiro país árabe a sediar uma Copa, é uma região com temperaturas que podem chegar até 50 graus. O clima desértico foi justamente o que fez com que a FIFA alterasse a data de realização do torneio. Normalmente, a Copa é nos meses de junho e julho, mas nesse caso ocorre em novembro e dezembro, quando o clima no país é mais ameno. Nesta época, a temperatura varia entre 20 e 30 graus. O Catar conta com alguns dos mais modernos estádios de futebol do mundo. No total, são 8 estádios que receberão 64 jogos da Copa. E acaba a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. O Brasil está classificado após vencer a Suíça ontem por 1-0. Na sexta-feira, o Brasil joga contra Camarões apenas para definir a sua posição no grupo. Entre outras surpresas da rodada estão Gana, Marrocos e Irã, que até o momento permanecem na disputa pelas oitavas de final. O Jornal da São Judas vai ficando por aqui, torcendo para que o Brasil traga o Hexa este ano. Boa noite, até a próxima edição.